Salve, salve turma! Estamos iniciando o primeiro episódio aqui do Pod Ginga, Vadiando com as Ideias. E esse é um dos episódios mais importantes que nós teremos, que é para que vocês possam conhecer toda a nossa equipe, todo o nosso time, sobre o que nós vamos falar, o diferencial da capoeira e o que nós vamos trazer de importante para agregar com essa arte rica, legitimamente brasileira e que vem transformando a vida de muitas pessoas. Hoje eu estou aqui com dois convidados ilustres que são os nossos comentadores, que é o Antônio Svan e o Cladson, conhecido na capoeira como Tubarão e Fofão. Eles estão aqui comigo hoje, eles serão os nossos comentadores e a gente vai fazer um bate-papo geral hoje, para que todos vocês possam conhecer um pouco da minha história, um pouco da história do Tubarão, um pouco da história do Fofão também aqui, falar um pouco sobre capoeira, né? Vadiar um pouco sobre as ideias da capoeira. E aí, galera, sejam bem-vindos ao Pod Ginga. Estamos firmes e ativos no processo, né? Com certeza, depois de muito Salve, tempo. salve, turma. Vamos nessa, vamos vadiar com as ideias aqui. De momento, né, Igor vai falar um pouco da proposta do nosso podcast, o Elástico, que é um cara que está estourado, um capoeirista que já é rodado, já tem bastante tempo de capoeira, e vai trazer as ideias dele em relação à nossa proposta com esse podcast, beleza? E falar um pouco do podcast, da proposta para os capoeiristas, dar oportunidade também a quem não é capoeirista. Então a gente vai agregar todo mundo dentro desse podcast aí. Um ponto importante, né, que vocês falaram é a importância desse podcast. O que é que a gente quer trazer com ele? Qual a nossa linguagem? E principalmente no mundo da capoeira, que nós percebemos que é um mundo cheio de... Não me toques, né? Me perdoem os mestres, tá? Mas na capoeira nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos falar. E com essa proposta, não só nós queremos trazer mestres da capoeira, mas convidados também que podem agregar com a capoeira, não necessariamente capoeiristas, ou seja, nós queremos trazer pessoas da área de fisioterapia. Se tiver algum fisioterapeuta da capoeira, já comenta aí embaixo no nosso vídeo, tá? Pessoas da área de nutrição, do direito, o Fofão tá aqui, é advogado, o Tubarão, professor de educação física, eu também nessa jornada, mas nós estaremos trazendo pessoas de diversas áreas para que elas possam agregar esse valor com a capoeira e a gente possa ver também o quão a capoeira pode abranger diversas áreas. Nutrição, fisioterapia, direito, Ortopedia. Terceiro setor, ortopedia, tudo que nós podemos falar, área de competições, né, graduação, filosofia da capoeira, como é que as pessoas enxergam a capoeira, quanto parte filosófica. Então, será um misto de informações, não é, gente? Com certeza. Com certeza, como o Igor falou, a ideia é a gente trazer pessoas que venham agregar conhecimento, tanto para o público da gente, que são os capoeiristas, tanto para as pessoas que são simpatizantes, que têm interesse em se aprofundar mais sobre a capoeira. Essa é a nossa ideia de começo, para que vocês possam estar conhecendo um pouco de como a gente vai vadiar nas ideias aqui com nossos convidados. E agora Igor vai falar um pouco, né, sobre a história dele, como ele iniciou na capoeira, do seu início até hoje, o que mantém ele na capoeira, o que faz com que ele tenha essa vontade de continuar na capoeira, de trazer novidades. É um cara que é estourado no TikTok, um cara que é estourado na área dele, na área de funcional, é um conhecedor do corpo humano, um cara que buscou estudar, que procura estar se aprofundando na capoeira sobre vários assuntos e vai começar a falar um pouquinho sobre a história dele. Vai lá, Igor. De alto rendimento, né? É competidor também, é um cara que compete aí, vai estar em alguns campeonatos. Você vai ouvir falar muito sobre o Elástico ainda, hein, galera? Então vamos lá. Elástico, como foi a sua trajetória aí? O que te levou à capoeira e ter esse amor que você tem hoje, né? Bacana, bacana. Então, galera, pra quem não me conhece, eu me chamo Igor Souza. Olha que interessante, no meio da capoeiragem, quando nós falamos o nosso nome, as pessoas até se espantam, né? Muita gente conhecida, o Elástico de Elástico pra Igor, né? Até na academia, lá onde eu trabalho, as pessoas me chamam de Elástico. Olha que interessante. Sim. Eu ganhei esse apelido, falar até sobre ele antes de contar um pouco sobre a minha história. Eu sempre tive muita flexibilidade. E uma certa feita eu consegui acertar minha própria boca com uma queixada. Já ia pedir pra contar essa história. Exatamente. Eu tava jogando com uma pessoa e
eu me lembro que eu tava empolgado, jogando, balançando, e de repente eu fiz a queixada. Quando eu fui ver, a perna ela colou assim na cara. Pô, quando eu fui ver, fiz, caraca, me machuquei feio. E aí, né, o meu primeiro mestre, ele tinha um hábito, acho que o pessoal do COT, lembra do COT? Que era um hospital que tinha ali perto da boca. Toda vez encontrava o pessoal da capoeira ali, né? Porque às vezes se machucou, torceu um joelho, deu um mau jeito, um acertou o outro. E uma dessas feitas fui eu que fui lá dar ponto na boca porque eu acertei a própria boca com a queixada. A minha história na capoeira ela começa em 94. Esse ano eu completo 30 anos de capoeira no dia 28 de novembro. Olha que interessante, quem me leva pra capoeira é meu tio. Mestre Paulino do grupo Capoeira Angola Palmares, inclusive um abraço pro mestre Paulino e um abraço para toda a família do grupo Capoeira Angola Palmares, grupo no qual eu fiz parte durante 14 anos, de 94 a 2008. Então aqui na Boca do Rio, quem é mais ou menos da minha idade, da idade do Tubarão, nessa faixa dos 30 e poucos anos, deve lembrar que aqui na Boca do Rio, ali no bairro da Boca do Rio, tinha um circo Picolino. Muito antes de existir, né, hoje que é o atual centro de convenções. Antes do centro de convenções tinha um shopping Aeroclube. E antes do Aeroclube tinha o Circo Picolino que ficava ali. E quem dava aula lá na época era o mestre Valdir Axé, que hoje ele já não mora mais aqui no país já há muitos anos. E o meu tio era aluno dele. Então, o meu tio, por querer levar a família pra capoeiragem, ele foi pegando na mão de cada um, né? A maioria dos meus primos praticaram capoeira, inclusive eu. Então ele me leva... Mas eu acho que de início o que chamou sua atenção para que você quisesse ir para a capoeira, o que fez você despertar esse olhar para a capoeira? Lógico, você falou que seu tio te levou, mas em algum momento você já tinha vivenciado a capoeira, seja visto alguma roda, visto alguma atividade relacionada a isso, abriu a sua mente para querer estar lá, ou só o seu tio ter te levado foi o primeiro passo para você vivenciar a capoeira, ou você já tinha vivenciado isso de outra forma, vendo uma roda, vivenciando alguma apresentação? Ótimo, ótimo. Na verdade, eu costumo dizer para as pessoas que eu conheci a capoeira antes de me conhecer. Eu era muito novo, eu tinha 4 anos. Então, um belo dia, meu tio falou, coloca um short que nós vamos ali. E aí eu fui, não sabia o que era, chegou lá, eu vi a agitação do pessoal, foi uma roda de aniversário dele, inclusive, dia 28 de novembro, até por isso que eu não esqueço da data. E quando eu vi o som do berimbau, eu já fiquei elétrico, eu falei, caraca, o que é que tá acontecendo aqui? Eu já fiquei esperto olhando. Eu tenho algumas lembranças, porque eu era muito pequeno, de como é que as coisas aconteciam naquele tempo. Então, foi meio de supetão, ele me pegou pela mão, vamos ali, eu cheguei lá, vi a capoeira, fiquei impressionado. E aí no outro dia ele me levou, e no outro, e assim eu fui dando seguimento. E olha que interessante que naquela época as pessoas treinavam horas, não é como hoje nós treinamos, né, fazemos um treino mais dinâmico, mais rápido. Mas antigamente as pessoas treinavam 3, 4, 5 horas a capoeira. E naquela época o Circo Picolino ele ficava aqui na Boca do Rio, né? E o mestre Valdir Axé, ele já começava correndo até o Jardim de Alá, voltava depois ia até o antigo Clube do Bahia, né? A antiga sede de praia do Clube do Bahia, e isso era só o aquecimento. E aquele circo enorme, eu treinava muito na cama elástica e observava os adultos treinando. Muito massa. Essa ideia da minha flexibilidade, ela vem porque o próprio mestre lá antigamente, ele trabalhava muito essa questão da flexibilidade. Eu me lembro de uma certa feita que ele contou uma história que um cara uma vez, olha que doideira, o cara perguntou pra ele, o mestre, o que é que você faz pra ficar tão flexível? E o mestre sempre foi muito brincalhão. E ele fez assim, não, eu acordo todo dia 5 horas da manhã, eu vou lá pras pedras do Clube do Bahia, da praia, onde tem o limo, e eu escalo e fico lá até 7 da manhã. Só que ele falou isso na brincadeira. A figura do mestre. E o cara acreditou, mesmo não sendo praticante de capoeira, o cara foi lá pras pedras do Bahia, e no outro dia, quando ele foi treinar, o cara tava lá. Foi incentivo, né? Um incentivo. Então, desse período, o mestre Valdir Axé passa um tempo, né? Alguns anos, ele vai morar fora, ele vai morar na Inglaterra, que é o país que ele reside até hoje. E o mestre, na época, né? O mestre No, que é o mestre do mestre Valdir, ele sempre falava que o mestre Valdir ia ter 3 graduações na capoeira, que era verde, amarelo, contramestre e mestre. Quando o mestre Valdir ele sai do cordel verde e amarelo para o cordel de contramestre, ele passa o cordel dele verde e amarelo pro meu tio Paulino. E o Paulino assume a academia, né? Na época, dando aula, assumindo turma, assumindo trabalho. Depois daquele tempo, o mestre Paulino, ele
Fui para outros espaços, né? Fui para o condomínio Rio das Pedras, fui para a Academia Natural Arte, academia na qual eu dei aula também depois de muitos anos. E depois ele foi para Casa Coping. A capoeira que hoje eu jogo não tem muitas características da capoeira do grupo que eu fiz parte antes. Porque eu sempre gostei da capoeira de modo geral. Acho que quem é capoeirista gosta da capoeira Angola, gosta da capoeira regional, gosta da capoeira, completa, né? da capoeira de qualquer natureza. E eu sempre gostei de ver essa capoeira, né, que nós jogamos hoje. Eu me lembro que o mestre Gelon tinha trabalho ali na Boca do Rio também. Ele tinha um aluno chamado Fogo. Caraca, eu via Fogo jogando e falava, eu sou fã desse cara. Eu quero ser igual a esse cara. Isso era muito legal, né? A gente tem uma referência. Tinha a referência das pessoas do grupo e tinha uma referência também de fora. Então, no ano de 2006, né, depois já de ter tido alguns anos, ter pego graduação, no ano de 2006 eu já era monitor / instrutor, né, no grupo. O mestre sempre falava, quem dá aula é instrutor, quem não dá aula é monitor, ficava aquela coisa. Então, como eu já dava aula, né, o mestre Paulino, ele teve um acidente, ele se machucou, rompeu o tendão de Aquiles, eu assumi a turma naquele tempo. E daí Quantos anos mais ou menos você iniciou essa parte, né, de ministrar aulas de capoeira e isso de certa forma te amadureceu mais rápido, abriu mais sua visão para outras coisas relacionadas à capoeira, como esse aspecto no sentido de dar aula mudou você, se mudou também alguma coisa na capoeira? Mudou muito. A responsabilidade, ela aumenta muito, né? Eu comecei a dar aula de capoeira com 16 anos. Comecei a dar aula de capoeira com 16 anos, gostava da turma, gostava das pessoas, então eu comecei a criar esse senso de responsabilidade. Eu tenho que entregar mais, eu quero fazer o diferencial, imagine com 16 anos. Então naquele tempo eu já estava, a gente não tinha tanto acesso, né, às informações como a gente tem hoje, os smartphones, os meios tecnológicos. Tudo era aprendendo, olhando, né? Exatamente. E aprendendo com os mais velhos e através de livros, né? Exato. Então você acha que nesse tempo que você começou a dar aula, isso te amadureceu e fez o elástico de hoje, até aquela visão hoje de treinar, ser um atleta ou até um professor, né, de alto rendimento, né? Sim, não, com certeza. Eu me lembro, esse rapaz que eu falei, né, que é o Fogo, ele foi uma das primeiras pessoas que eu tive o acesso, né, logo na época já com o advento da internet. Sim. Começou a aparecer mais pra gente, era mais acessível o computador. Eu falei, deixa eu procurar alguma coisa aqui de capoeira. Não tinha YouTube na época, sim. Então foi que eu fiz. O Fogo, ele tinha um blog, era um blog, um vlog, não lembro. E aí quando eu vi Fogo Capoeira, eu falei, deixa eu entrar aqui. E tinha várias informações no blog dele que eu ainda não tinha tido acesso. Que era o que é mobilidade, o que é flexibilidade, estabilidade, lateralidade, orientação espaço-temporal, coordenação motora, condicionamento cardiorrespiratório. E tudo relacionado à capoeira. Eu fiz, tem um mundo aqui. E fui começando a pesquisar mais sobre isso. Que inclusive, a capoeira, junto com essas pesquisas, junto com o processo de dar aula, foi o que me motivou com o tempo a entrar na faculdade de educação física. Nesse tempo, as informações elas eram tão mais restritas para nós, né, que começamos capoeira há mais de 20 anos atrás, que eu me lembro que a minha mãe, ela tinha um som desses de fita, né, pegava 3 CDs, tinha uma dele que pegava 3 CDs, né, sim. Então tinha 3 CDs, tinha as fitas, e minha mãe era muito apaixonada por Raul Seixas. E eu tava doido pra poder ter um CD de capoeira, né? O mestre tinha tinha revista capoeira, né? Então saía. Revista capoeira, praticando capoeira. Praticando capoeira, então ele ia juntando esses CDs. E eu fiz. Tinha um CD do mestre Limãozinho e Natanael, né? A primeira música é assim: Mestre Bimbaé da Bahia, Mestre Bimbaé da Bahia. E aí eu fiz, pô, cara, esse CD pra mim. Peguei essa fita de Raul Seixas de minha mãe, gravei por cima. Tomei uma surra, mas depois eu tava lá. Sim. Então hoje a gente tem Spotify, né? Tem o YouTube, tem as plataformas que a gente pode acessar ali. Sim. E ter acesso com... Mas não, antigamente a gente tinha essas dores de cabeça de... Caraca, como é que eu vou conseguir esse material? Ou a gente procurava estudar, né? Que a gente não tinha esse acesso, como falou, igual a gente tem hoje. Então, se a gente não sentasse para aprender com os antigos, não tinha o que aprender. E hoje, o elástico de hoje, a visão de capoeira do elástico de hoje,
é muito diferente da visão de capoeira do elástico lá do começo. O que você traz como pontos diferentes, a capoeira de quando você começou e a capoeira, o modo de capoeira que você vê hoje, você vê muita diferença? Muita, muita. Eu acho que, na verdade, hoje nós estamos vivendo o tempo de... Claro que cada tempo é um tempo, mas para o tempo que eu comecei capoeira, é o tempo de maior transformação. Pelo advento da internet, do acesso às informações, pelo boom que está tendo dos campeonatos de capoeira, como as pessoas estão enxergando a capoeira hoje. Antigamente, se falar em atleta de capoeira era uma coisa meio contraditória, né? Competições era mais... Claro que sempre aconteceu, né? Há muitos anos atrás aconteciam, mas não como está tendo hoje. E claro, a visão, à medida que a gente vai dando aula, a gente vai maturando muitos processos. Saber lidar com as pessoas, saber lidar com o público. Isso para mim foi muito importante porque eu não sabia lidar com as pessoas. Então, às vezes, se um aluno estressasse, meus alunos que me perdoem, por favor, tá, gente? Alguma coisa que eu já fiz antes, mas às vezes se eu estressasse, eu dava um pau ali no aluno e falava, ó, velho, você, na moral, se você continuar com essa onda, eu vou... A gente se estressava. Hoje não, hoje a gente consegue entender mais a cabeça da pessoa, consegue se colocar no lugar dela, consegue entender que muitas pessoas são pais e mães de família e que outros têm outros problemas também. Então a gente passa a entender o papel do professor como um papel multifacetado, né? A gente acaba se tornando professor, terapeuta, orientador, educador, formador de opinião. Com o próprio Mestre Bimba, né? Os alunos dele falavam que o Mestre Bimba, sobretudo, era um formador de homens. Sim. Um formador de pessoas com caráter. Então, a nossa visão muda quando a gente cria esse senso de responsabilidade. Claro, a educação física, ela também colaborou com o espaço de poder me dar o conhecimento que hoje eu trago para a capoeiragem. Né, das plataformas digitais, sim, dos aplicativos, das metodologias de treino, das buscas. Então, um grande divisor de águas para mim foi a graduação em educação física. Eu sei que muitos capoeiristas, tá, gente? E esse ponto é muito importante. Para que você ensine capoeira, você não precisa ser formado em educação física. Mas eu, elástico, né, costumo dizer que o meu ponto de vista só é a vista através de um ponto. Que vocês que ensinam capoeira podem melhorar mais o conhecimento sobre o corpo humano na capoeira. Porque nós não temos como desvincular o movimento do corpo sem o entendimento do que é o corpo, do que é um osso, do que é um músculo, do que é uma articulação, um tendão, como nós trabalhamos aquilo, até para que nós possamos trazer as melhores performances para aquelas pessoas que estão buscando. As pessoas que buscam, às vezes elas entram em contato comigo e falam, Elástico, eu quero emagrecer com a capoeira. Sim. Elástico, eu quero ganhar massa muscular com a capoeira, eu quero me condicionar para um campeonato, eu quero melhorar a minha flexibilidade. Então, como é que a gente tem essa entrega sem conhecer o corpo? Sem conhecer, de repente, você pega um aluno ali que tem algum problema, uma condromalácia patelar, né, que é o desgaste das articulações do joelho ali, né, condro é articulação, malácia, amolecimento, não, condro é cartilagem. Condrocartilagem, malácia, amolecimento, então a gente tem um amolecimento das cartilagens do joelho. Como é que você trata esse aluno para que ele continue na capoeira? E que é um grande vilão da capoeira, né? A questão do joelho. Muito. É onde tem muita lesão, muitos atletas aí têm lesão e acaba se afastando por causa disso, né? E ele acho que falou um ponto até, ele foi para a faculdade, né? Até para melhorar o nível dele de conhecimento. E isso é muito importante, porque Fofão está falando que muitos capoeiristas têm problema de lesão. E através do conhecimento a gente vai trabalhar para evitar a lesão. Sim. Tem muitos capoeiristas antigos que tinham métodos de treinamento que era propício com que o capoeirista, com pouco tempo, algum tempo de prática daquele determinado exercício, ia se lesionar. E através assim como o Elástico, eu também fui para a faculdade, estudei educação física, então através desse conhecimento a gente faz com que pessoas permaneçam mais tempo na capoeira. Hoje, lógico, tem muitas pessoas com 80 e poucos, 90 anos que ainda pratica capoeira. Então, através desse conhecimento do corpo, através do conhecimento de saúde em geral, eu acho que hoje o profissional de capoeira não precisa, como você falou, como ela falou, não precisa estar na faculdade, mas ele precisa ter conhecimento sobre determinados assuntos. Eu acho que
no meu ponto de vista, eu também acho que é inadmissível um cara que dá aula de capoeira não ter um conhecimento sobre primeiros socorros, não ter um conhecimento sobre o corpo humano, não saber quais exercícios são propícios ali à lesão, o que eu posso trabalhar com uma pessoa que tem uma hérnia de disco, o que eu não posso fazer, o que eu não posso fazer com uma pessoa que tem a condromalácia patelar, o que eu não posso trabalhar com uma pessoa que tem uma lesão de cervical. Então eu acho que esse tipo de conhecimento não Muito depende importante. só da faculdade, mas depende da pessoa que quer ser um bom profissional, que quer ser um profissional que tenha respeito não só pela sua arte, mas com o seu público. Então eu acho que isso é muito importante. Um diferencial, né? É o diferencial, até porque eu já sofri uma lesão de joelho e foi aonde me afastou um tempo. E é algo ainda que é como a gente estava falando, é o vilão da capoeira. Então, quando você volta, você já não tem aquela confiança, você já fica com medo de fazer qualquer coisa, de aprender qualquer coisa e amanhã não conseguir nem trabalhar, né? Verdade, verdade. Então, a Faculdade de Educação Física, ela me dá esse direcionamento justamente para conhecer mais sobre o corpo humano em movimento na capoeira. Claro, o conhecimento que nós adquirimos lá, ele é extra capoeira também. Apesar eu tive uma matéria exclusiva de capoeira, né? Uma matéria capoeira na faculdade. E foi muito legal porque lá nós pudemos conversar várias coisas sobre a capoeira com pessoas que não são capoeiristas. Sim. Porque na sala na época tinha eu e mais, sei lá, 3 pessoas que eram capoeiristas, em uma sala com 50 pessoas. Então muitas pessoas tinham diversas crenças, né? Ah, a capoeira, ela é dança, a capoeira, ela é africana, capoeira, o que é berimbau, o que é atabaque, de onde veio essas coisas. Muitas pessoas têm, diversas pessoas, inclusive daqui da Bahia, de Salvador, tá? Gente, vocês que são de Salvador, que são da Bahia, conheçam a cultura de vocês. É importante vocês conhecerem a capoeira. Claro, não só a capoeira, mas tudo que a nossa terra tem para oferecer. A cultura da nossa terra, ela é muito rica. E até hoje eu vejo pessoas que são baianas, são soteropolitanas e não sabem o que é a capoeira, mesmo tendo a capoeira em todos os bairros. Tem bairros aqui em Salvador, um exemplo, o bairro de Itapuã. Eu já ouvi algumas pessoas falando que tem mais de 30 grupos de capoeira no bairro de Itapuã. Imagine Salvador inteira. A Boca do Rio em si, onde você iniciou capoeira, onde eu iniciei capoeira, é um celeiro de grandes mestres, de grandes capoeiristas. Vários nomes da capoeira mundial já passaram por lá, já teve trabalho lá, assim como o mestre Bozo Preto, o saudoso mestre Bozo Preto, o saudoso mestre Paulo dos Anjos também deu aula de capoeira na Boca do Rio, entre outros nomes gigantes que a capoeira tem, mestre Gelon, que tá aí, que tem um trabalho incrível nos Estados Unidos, o mestre Toro, e mestre Bura, o próprio mestre No também, mestre né? Bozó, A Boca do Rio é um bairro muito rico nessa questão. Então, tipo, já cortando um pouco, foi onde eu tive minhas referências, sabe? Eu iniciei na capoeira, apesar de eu não ter iniciado capoeira como mestre, se foi hoje o contramestre Dinamite, mas na época ele era monitor, aluno, não sei ainda. Ele era corda laranja, acho que era aluno. Eu iniciei com ele, mas eu já vivenciava capoeira porque tinha várias rodas na Boca do Rio. Tinha a roda do final de linha, tinha a roda do mestre Bozó lá. Então eu já via capoeira, já tinha esse contato visual, já via as rodas. E posterior eu passei a fazer parte. Mas vamos lá, Láscio, pode dar continuidade. Nesse tempo que você falou aí de 30 anos, né, de capoeira, foram 30 anos contínuos ou você teve algum momento que você deu uma paradinha ou bateu aquele negócio de não quero mais a capoeira, né? Graças a Deus, né, pra glória de Deus, eu nunca parei de praticar capoeira. Essa é uma das coisas que eu mais tenho orgulho de falar, né? Então, assim, uma coisa que me chamou muita atenção até sobre essa pergunta é que no meu segundo grupo de capoeira, inclusive, eu quero mandar um abraço também para o pessoal do grupo Idalina, mestre Macarrão, que é meu tio também, tá, gente? Foi o segundo grupo de capoeira que eu fiz parte. Eu fiquei lá 13 anos, tenho muitos amigos lá, e o mestre Macarrão, ele tem um trabalho ali no bairro do Cabula que dá mais ou menos, acho que uns 5, 6 quilômetros do bairro, da Boca do Rio. E tinha vezes que faltava transporte, e eu ia andando. Já teve vezes de eu ir andando, voltar andando, só para ir treinar. Porque eu tinha esse compromisso com a capoeira, eu tinha esse compromisso com os meus alunos. Inclusive, algumas pessoas me perguntam, e nem no tempo da faculdade você parou elástico? Não, porque lá na faculdade eu iniciei também um trabalho. Eu tive alunos
da sala que eu fiz parte, que treinaram comigo, que pegaram graduação, que conheceram a capoeira, tiveram contato, né? Alguns hoje até falam até hoje, e aí, Elástico, eu quero voltar a treinar, cara, como é que eu faço? Então, essa colaboração essa contribuição de poder estar esses 30 anos na capoeira, contribuindo com a capoeira, é uma coisa que me enche de orgulho, né? Hoje, principalmente com o mestre atual, inclusive, eu não falei isso no início, que eu ia deixar para esse momento, né? Tanto eu, quanto Tubarão, quanto Fofão, nós fazemos parte do Grupo Internacional Mundo Capoeira, né? O Tubarão e eu somos alunos do mestre dublê, nosso mestre hoje mora na Bélgica, tá? O Fofão, ele é meu aluno, ele treina comigo, mas como a nossa ideia é ter uma fala abrangente sobre a capoeira, você vê que nós hoje não estamos com a bandeira de grupo nem nada, porque a nossa linguagem é a capoeira universal. E também quero mandar um abraço para meu mestre, tá? Acho que eles também querem mandar esse abraço, aproveitar esse momento para mandar um abraço para ele, que mandou muitas forças positivas pra gente. Então um abraço pro nosso mestre dublê, que deve estar lá já agora na Bélgica com 5 horas de diferença. E é um cara que eu sempre me inspirei bastante na capoeira, né? No trabalho. Eu sempre me cobrei muito. E eu sempre me cobrei muito por ver pessoas como o dublê, né, como o mestre dublê, como o mestre Macarrão, como o mestre Paulino, ser resiliente e guerreiro dentro da capoeira. Se manter tanto tempo no cenário da capoeira. Essa pergunta que você fez, ela me chama muita atenção sobre continuar a capoeira, porque muitas pessoas, muitas mesmo, ao longo do tempo que eu conheci, pararam capoeira. Inclusive da turma do meu primeiro mestre, todos pararam, só eu continuei. Hoje um dos alunos do meu mestre é meu aluno também, que é o Pilão, treina comigo lá. Mas assim, todos naquela época pararam. Porque a capoeira hoje ela dá essa abertura pra gente viver dela. Viver dela não só no sentido de dar aula, de ser profissional de capoeira, mas hoje nós estamos vendo essa questão do atletismo na capoeira, dos aplicativos, né, das plataformas, dos cursos. A visibilidade, né, que a capoeira vem ganhando, né? As várias janelas, né, que a capoeira abre, nas várias portas, porque tem um cara que ele é um atleta de alta performance ali, o cara que vai competir, tem um cara que vai ser um grande profissional no sentido de dar aula, tem um cara que dá cursos online, como você faz, tem a plataforma. Tem suas plataformas lá onde você ministra aulas para pessoas, até não só do grupo, né? E eu gostaria que você também falasse dessa entrada assim da capoeira no meio digital, como você vê os capoeiristas hoje. Muitos capoeiristas usam tanto as redes sociais no geral para se promover, né, de certa forma, com suas habilidades através da capoeira. Como você vê esse lado aí do... Perfeito. E falar um pouco também dessa parte, além da sua família. O que sua família, na época, se ela foi a favor, né, de você estar dentro da capoeira, como foi o incentivo delas também? Essa parte é boa. Então, com o advento das redes sociais, principalmente acho que pós-pandemia, nós podemos aproveitar muito mais as plataformas digitais, muito mais as redes sociais em prol da capoeira, porque antes nós, pelo menos eu, né, postava as coisas bem vagamente. Postava um vídeo, eu sempre gostei de postar vidas, né, desde cedo, porque eu sempre gostei de corrigir as minhas falhas. E aí com o tempo eu ia, essa parte aqui tá legal, esse movimento aqui tá legal, de fazer um recorte aqui, fazer uma montagem, fica bacana. Então, depois da pandemia foi que começou a me bater essa ideia, pensar, caraca, como é que eu posso utilizar essas redes ao meu favor para falar sobre capoeira? Como eu posso colaborar com a capoeira? E eu me lembro que na pandemia tiveram várias pessoas tentando ser assertivas, né? Mesmo tentando fazer coisas que hoje nós vemos como, caraca, acho que eu não fazia isso. Eu não faria isso dessa maneira. Na pandemia teve pessoas que entregaram até graduação via videochamada. Então eu falei, isso aqui pra mim não dá. Mas de repente eu posso construir algo para ajudar as pessoas. Então aconteceu uma coisa comigo que eu nem esperava, que foi o advento do boom das minhas redes sociais, né? Inclusive, galera, já de antemão eu quero fazer esse reforço, que é para vocês curtirem, comentarem, compartilharem esse vídeo, esse nosso canal, tá? E também as nossas redes sociais. Elástico Capoeira, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem Tubarão também, que é Tubarão Santos, tanto no Instagram.
E Fofão Mundo Capoeira. Fofão Mundo Capoeira, Tubarão Santos, Elástico Capoeira. Então já segue lá a gente para poder acompanhar todo esse conteúdo. E o podcast, e o Instagram do Podginga, né? Que é podginga.capoeira, tá? Segue lá no Instagram. Com ideias, né? Adiando com as ideias, exatamente. Então, com esse boom das minhas redes sociais, principalmente do TikTok, eu comecei a perceber algo no comentário das pessoas. Tudo que as pessoas comentavam, eu começava a observar e eu acho que eu tive uma ideia. Quais eram esses comentários? As pessoas falavam assim, caraca, eu queria aprender capoeira, mas na minha cidade não tem. Porque na minha cabeça, eu achava que já tinha capoeira em todos os cantos do mundo. Não, a capoeira tá no mundo todo já. Tá instaurado em todo canto. Mas de repente eu vi as pessoas falando, pô, eu queria treinar na minha cidade e não tem. A outra, pô, eu sempre quis. Por que você não treina? Porque na minha cidade não tem professor. Eu fiz, oxe, gente. Então vamos criar uma plataforma digital para isso. Então foram daí que foram surgindo as minhas primeiras ideias, né? Sim. Então a minha primeira ideia mesmo, de fato, foi fundar uma escola virtual de capoeira com vários cursos, onde nasce ali o IC World, né, ou Imersão Capoeira no Mundo, que lá tem o Capoeira Flix, que é um curso de capacitação profissional na capoeira, onde eu sou um dos professores lá. Tem o Virtual Capoeira também, que agora ele no início se chamava Capoeira Classes, agora ele tá com o nome de Virtual Capoeira, onde o intuito dele é exatamente esse, é ensinar capoeira para as pessoas de qualquer lugar do mundo, seja ela praticante de capoeira já ou não, né, que às vezes tem pessoas que são de outros grupos que falam, eu quero pegar um treino com você. Às vezes a pessoa não quer treinar, fazer parte do mesmo grupo que a gente, mas ela quer pegar um treino, ela quer saber ali o que eu faço, ela quer saber o que o professor Sombra faz, o que o mestre Dublê faz. Então, essa plataforma ela vem com várias aulas, né? Vem com aulas minhas, vem com aulas do mestre Dublê, vem com aulas do professor Sombra, do cantador de musicalidade, da Renata com nutrição na capoeira. Então, é uma plataforma muito bem rica, completa, né? Bem completa. E por último, agora que eu criei o Projeto Norte, né? Que é um projeto onde ele visa capacitar as pessoas que querem competir na capoeira ou querem alcançar alta performance na capoeira. O Projeto Norte ele surge a partir justamente do meu pontapé na faculdade, né? Um ponto que eu não citei mais cedo é que, além de ser bacharel em educação física, eu sou especialista em treinamento de alta performance. Tenho artigos publicados relacionados à capoeira, tá? Inclusive, gente, depois dá uma procurada lá no meu Instagram, nos destaques, tem lá docência. Vocês vão perceber que o primeiro destaque é o meu artigo, com o tema As contribuições da capoeira na prevenção do excesso de peso em adultos. E foi um artigo de campo mesmo, eu fui a campo para fazer essa pesquisa, coletei dados de pessoas para comprovar a eficiência da capoeira no combate à obesidade. Na minha banca de TCC eu tive a grande felicidade de ter o mestre Zambi, não só como professor, mas também como pessoa que estava ali na minha banca do TCC, e quando ele terminou ele falou, Elástico, o seu TCC pode virar um artigo. Então, meus agradecimentos também ao mestre Zambi, um grande abraço ao mestre Zambi, estava com ele alguns dias atrás, e ele trazendo esse reforço sobre esse artigo, como ele colabora, é um artigo que subiu pela UFRB de Amargosa, depois eu quero que vocês leiam lá, e daí disso eu falei, caraca, agora eu já tenho uma base de como eu posso preparar cada pessoa individualmente para isso. Eu me lembro que eu conversei com um mestre de capoeira, que eu admiro muito, 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 né? E esse mestre ele falou assim para mim, Elástico, a capoeira ela é um treinamento funcional primitivo. Gente, pelo amor de Deus, quando o mestre ele fala isso, ele não está falando que a capoeira ela é primitiva, mas ele fala que os movimentos da capoeira eles são funcionais, mas por nós visarmos a parte de luta, a parte tática da capoeira, a gente não aplica essas movimentações em uma ordem funcional para que esse treinamento ele se torne funcional à própria capoeira. Sim. Um exemplo, eu criei esse conceito mecânico, né, analisando os movimentos da capoeira, que a maioria das esquivas da capoeira ou são variações de agachamento ou são variações de flexão de braço, de apoio. E quando nós organizamos isso de maneira funcional, o que é treinamento funcional? Treinamento funcional é todo aquele treinamento que vai melhorar as suas principais funcionalidades diárias do dia a dia. Empurrar, puxar, agachar, saltar, correr. Né? De repente você está em casa, você precisa empurrar um sofá.
quais são os músculos que você ativa, você precisa agachar para pegar algo. E a capoeira ela oferece isso de maneira muito rica pra gente. Então, analisando tudo isso, eu fui colocando isso dentro de uma caixinha, criando fundamentos, criando bases até que surgiu o Projeto Norte. Então o Projeto Norte foi o meu último filhinho, né, a ser nascido ali naquele processo. Então tem o Ice World que contempla o Capoeira Flix, o Virtual Capoeira, né, vários e-books falando sobre sono na capoeira, alimentação na capoeira e também agora o Projeto Norte. Então, dentro desse O Projeto Norte é que você está falando aqui é para melhorar a performance, melhorar a que é algo que performance muitas pessoas estão buscando por conta das crescentes, né, dos campeonatos. dos campeonatos, exatamente. Até porque os campeonatos hoje de capoeira estão tendo uma visibilidade maior, estão tendo estão valorizando melhor os competidores. Como você vê essa crescente dos campeonatos assim para capoeira, você acha que é uma boa a sua visão de competição? Como você tem Cara, isso? eu mesmo hoje já falei com algumas pessoas falando assim, ó, eu vou participar de todos os campeonatos que tiver durante o ano, né? E aí eu trago essa percepção muito do CrossFit, o pessoal do CrossFit, todo final de semana tem competição. Sim. E se deixar, eles estão em todos. Aí eu assim, não, vou fazer igual o pessoal do CrossFit, toda competição de capoeira que tiver, eu vou estar dentro, né? Então só nesse mês agora tem a Copa Velho Chico, que eu vou estar lá participando. Sim. Nos próximos meses tem campeonatos em Paraíba, né? O Ginga Vibration, a Irecê que vai ter. O campeonato lá, né, que é a Copa CSC, né, a Copa Cinésia Caldeira, que vai estar lá. Organizada pelo professor Bruno Sombra lá, pelo irmão professor da gente. Sombra, que vai ter o selo VMB, tá? Quem não sabe, VMB é Volta do Mundo Bambas, que hoje é considerado o maior campeonato de capoeira do mundo, sim, né? Então muitas pessoas hoje estão visando esse campeonato pela repercussão e também porque as pessoas já estão se vendo atleta de capoeira. Eu posso viver, né, aquela ideia de eu posso viver de capoeira sendo atleta, não só ensinando. Tem pessoas que vão empreender na capoeira, vão ter sua loja virtual, vão ter sua loja física de roupas, de instrumentos, de acessórios para capoeira. Tem as pessoas ali também que trabalham ensinando capoeira em escolas, em espaços próprios, até mesmo personal capoeira. Sim. E hoje a gente pode dizer que tem o atleta da capoeira. O profissional da capoeira que é atleta, é aquele que vive para competir. Bom, eu acho que a capoeira é expansiva, né? Expansiva, exatamente. Então, para mim é um ponto muito positivo essas questões dos campeonatos na capoeira, porque ajuda a educar na formação, sim, da criança, né? A criança e o adolescente, eles conseguem ter uma percepção maior sobre o que é ganhar e perder, até porque nós estamos vendo nessa geração que tem muitas crianças, e eu acho isso perigoso, de que, não, a criança ela não pode perder. Você cria uma ideia na criança que ela vai ser sempre vencedora, e quando a criança perde, ela não sabe lidar com aquele, sim, problema, ela não sabe lidar, né? Ela se frustra. Então eu acho que os campeonatos, eles trazem essa maturidade para a criança, para o adolescente, traz essa maturidade também para o adulto que de repente tá ali na roda e perde a cabeça por qualquer situação que seja. E quando nós estamos na competição, nós ali estamos suscetíveis, sim, a pegar pessoas que estão bem preparadas, de repente você leva uma queda, você leva um golpe e aí você vai perder a cabeça. Não, naquele momento você tem que entender que você é competidor. Que ali é um campeonato, que ali é uma coisa que todos querem, que todos que estão ali estão para ganhar. Eu vejo muitos pontos positivos na capoeira quanto competição, mas claro, é um processo que está cada vez mais amadurecendo e eu acredito que ao longo dos próximos 5, 10 anos vão ter muitos competidores. Em relação ainda ao campeonato, você vê algum ponto negativo? Eu vejo muitas pessoas, principalmente nos comentários de alguns vídeos de campeonato, algumas pessoas falar que perde um pouco da essência da capoeira como jogo, em si, a capoeira jogada. Você tem tipo essa visão ou você acha que não? Ou você acha que o campeonato, lógico que cada campeonato tem suas regras, né? Tem as regras específicas do VMB, assim como aqui em Salvador teve o Estação Paranauê, que, sim, é uma proposta totalmente diferente, em outra característica, mas que também é um campeonato de peso. Mas você vê em relação a essas falas, a esses comentários do público, não sei também se é pessoas ligadas à capoeira, mas tem pessoas que comentam lá, esse tipo de coisa descaracteriza o jogo, descaracteriza o fundamento, tal. Você tem algum ponto em relação a isso? Na verdade tem dois pontos importantes, né?
Uma é a fala do próprio mestre Pachinha, que capoeira é tudo que a boca come. Então, quando nós pensamos em tudo que a capoeira come com relação à capoeira, o campeonato faz parte disso. Sim. O próprio mestre Bimba, né, que esse é o segundo ponto, o próprio mestre Bimba foi um competidor. O mestre Bimba, ele competiu não só com capoeiristas, ele competiu com outros lutadores e venceu de todos. Uhum. E ele foi o cara que injetou talvez essa ideia, né? Não tenho 100% de certeza disso, mas acredito que ele tenha sido uma das principais figuras a mostrar que a capoeira, sim, ela pode ser competitiva. E se nós formos resgatar isso aí na década de 70, 80, 90, nós vamos perceber que tinham muitos mestres daqui, da Bahia, inclusive, que competiram, Sim. foram campeões de capoeira. As pessoas que hoje vêm, tá tirando a essência da capoeira, eu vejo da maneira como a fala do mestre Pachinha, que a capoeira é tudo que a boca come. Então, a partir do momento que você traz uma ideia bem elucidada sobre o que é a competição da capoeira, ela vai agregar o valor. Claro que, ao meu ver, o que precisa hoje mudar em relação ao geral de todas as competições é todos falarem uma única linguagem. Nós temos aí essa confusão de graduações na capoeira, que de repente você chega em um grupo, vê um cara com a corda verde, o cara é a primeira corda. Aí você vai lá no outro grupo, o cara a corda verde é a 10ª corda. Aí você vai lá no terceiro grupo, o cara a corda verde é mestre. Aí você fala, como é que eu vou equalizar essa balança? A gente entende sobre esse processo. Essa coisa de graduação é uma coisa muito complicada. Eu vejo que... Eu acredito que não vai unificar. Eu acredito que não vai unificar porque é muito ego, né? Tipo, vai unificar, mas... talvez um mestre que é mais velho não vai aceitar que seja da forma do outro cara lá. Se for unificar, tem que ser da forma dele. Então é uma parada muito complicada. Eu não digo nem muito ego. Eu acho que cada um tem uma visão sobre aquilo ali, né? Tem a sua didática. A gente veio de um grupo mesmo que é totalmente diferente a graduação. Então cada grupo, eu acho que tem uma visão daquilo, filosofia, sabe? Né? A sua filosofia. E tem a questão de corda, cordel, Sim, como vai ser. É muito... Faixa, né? Tem um grupo que usa faixa também na capoeira, né? Então é muito complicado. E aí, voltando a essa questão mais do nosso conhecimento, né? Você ficou de responder sobre a questão da sua família, como ela foi, Perfeito. assim, a importância para você na capoeira e do elástico hoje dentro da capoeira, né? Na minha infância e adolescência, eu tive que, em alguns momentos, lutar para ficar na capoeira, né? Claro, a minha mãe foi a figura que me incentivou a ir para capoeira, apesar de que, devido à correria, trabalho, ela muitas vezes não podia estar presente, né? Meu pai via isso como algo positivo na minha educação, mas eu sempre lembro dessa perda, né? Que meu pai, ele, por ter uma educação mais militarizada, eu posso falar dessa maneira, ele tinha um sonho de que os filhos fossem militar. Sim. E eu me lembro que na época, eu com 18 anos, bem condicionado, treinar, fazia acordar todo dia, 5 horas da manhã, fazia barra, apoio, paralela e tal. Aí meu pai, você vai se alistar pro exército aí, tá? Me alistei pro exército, fiz todos os testes, passei na PE, em primeiro pra tudo. Aí de repente, o cara falou assim, o dia de pegar a faca, vocês estão ligados que vocês vão ficar um tempo aqui, vai ter o acampamento. E eu na minha cabeça assim, meu Deus, e a capoeira, e agora como é que eu vou treinar, como é que eu vou fazer minhas coisas, como é que eu vou dar aula? Eu falei, não, vou pedir pra sair. Aí, quando eu comentei com meu pai, você não é louco? Se você sair do exército, você vai escolher ou você mora na minha casa e fica no exército, ou você sai de casa e fica com sua capoeira. Eu não servi o exército, ele graças a Deus não me botou pra fora, mas isso foi um teste de fogo, né, pra saber o que eu queria. Assim, de modo geral, a minha família, ela me incentivou, né, hoje mais do que nunca, eles começaram a ver realmente que era o que eu queria para minha vida, que eu queria ser profissional da área, que eu queria trazer o diferencial para capoeira. Então, a partir do momento que eu mostrei realmente que eu queria para aquilo, foi que eles, não, agora eu vou injetar em você essa motivação que você precisa para ir mais ainda para frente. Massa. A motivação que eu tive era aquela motivação de, você tá praticando esporte, isso é legal.
Mas esse esporte ele foi criando uma proporção na minha vida, até que eu falei, não, eu quero viver essa parada aqui, que isso aqui é muito legal. Então, nesse sentido, eu tive a motivação, mas a motivação maior veio depois que eu mostrei aquilo que eu queria. Queria ouvir um pouquinho também de vocês, as histórias de vocês, né? Tubarão. Vai contar sobre o Tubarão aí, o que incentivou pouco, né? ele, né? Conta um pouco sobre sua história na capoeira, como você começou capoeira. O porquê do apelido Tubarão, né? O porquê do apelido Tubarão. Na verdade, como eu falei, né? Eu nasci em um bairro que era repleto de capoeiristas, né? E grandes capoeiristas, por sinais. E eu sempre via rodas de capoeira, seja no final de linha da Boca do Rio, sempre acontecia roda, eu acho que é mais antigo, é do bairro, lembra dessas rodas, e eram as rodas antigamente insanas, assim, o bicho pegava, tal, ia lá ver, desde novo ia com meus irmãos mais velhos, tal, tava lá. Aí eu iniciei na capoeira, na verdade, com uns 10 anos de idade, já revelando minha idade, né, lá em 2001, 2001 eu iniciei capoeira. Hoje o contramestre Dinamite foi quem me iniciou na capoeira, ele começou um trabalho de capoeira lá na rua, na sede da rua, na sede comunitária lá, e tal, onde eu iniciei com ele e tal. Aí, com o tempo ele foi morar fora, aí nessa ida dele pra fora, eu tinha 13 anos, aí eu dei uma parada de capoeira. Teve outros professores que ficaram no lugar dele, mas eu dei uma parada, fiquei uns 2 anos parados. Aí depois eu voltei capoeira, o dublê começou a dar aula também. Aí eu comecei a treinar com o dublê, que é meu mestre hoje e tal. Aí estou na capoeira até hoje, graças a Deus. Meu apelido, né, Tubarão, que muita gente tem curiosidade, acha que é Tubarão, acho que é por ser agressivo, mas não tem nada a ver. Na verdade, foi o apelido que eu recebi na escola. Na escola eu recebi esse apelido, onde eu tenho meus dentes ainda torto um pouquinho, mas usei aparelho, deu uma melhorada, mas eu tinha meus dentes eram tortos, né? Assim, na verdade é o oposto, né? A boca cheia de dente e tal, aí os meninos me chamavam de Tubarão e tal, aí pegou até, na verdade não foi nem um menino, foi uma senhora que trabalha na escola, no Colégio Georgina, aí ela passou a me chamar de Tubarão por conta disso, né? Os dentes tortos, assim, a boca cheia de dente e tal, dentuço. Aí os colegas começaram a ouvir, aí começaram a me chamar também, mas eu fui uma pessoa que eu nunca liguei para essas coisas de apelido. Hoje tem essa questão do bullying, tem toda essa problemática aí, mas eu nunca liguei. Eu também, tipo, a galera me chamava de alguma coisa, eu chamava o colega de outra coisa, e ficava só na resenha, nunca foi de briga, essas coisas assim. E depois, dublê ouviu meus colegas me chamando de Tubarão, e ele passou a me chamar na capoeira e ficou até hoje. É algo que eu gosto também, eu me identifico. Inclusive, no tempo da escola, a gente ficava disputando o movimento na hora do recreio. Só pra matar a curiosidade da galera também, Igor. Elástico e eu, a gente estudou junto, né? A gente estudou junto bastante tempo. Do Fundamental 2, foi até o médio. Até o médio. Até o ensino médio, a gente estudou no Pedro Calmon bastante tempo. Chegava na hora do intervalo, todo mundo ficava disputando o movimento, que era pra ver quem fazia o movimento melhor. O pessoal já sabia da época boa, né? A gente pulava a aula pra ficar fazendo movimentação de capoeira. Não era coisa boa não, mas a gente fazia. E é isso, aí eu iniciei lá em 2001 e tal, sempre tive na mesma escola. Na verdade, o mestre Dendê, que é o mestre do Dinamite, que era o mestre do Dinamite na época, e que é o mestre do nosso mestre dublê, eu sempre tive na escola onde ele fez parte. Ele mudou de escola e a gente sempre foi acompanhando o mestre, sabe? Nunca, como o Elástico falou que treinou tempo com o Paulino, iniciou com o Paulino lá no Palmares, depois foi com o mestre Macarrão lá, até chegar ao mundo capoeira. Eu sempre tive na mesma linha de escola de capoeira, sempre a mesma linhagem de capoeira e tal, até hoje. Parei lá na infância um pouquinho, mas depois... Deu uma fugida, né? Deu uma fugida, mas depois que eu retornei, nunca mais parei. Tô até hoje na capoeira. E sua família, em questão também da capoeira, né? Porque antigamente, querendo ou não, tinha essa questão do preconceito, né? De, não, meu filho não vai ser capoeirista.
Não Como digo nem foi? que minha família, a sociedade em si, né? Sim, Até hoje muita gente ainda tem esse preconceito e tal por ouvir coisas, né, relacionadas à capoeira e achar que os capoeiristas não têm ocupação, é vagabundo e tal, essas coisas, né? Tem pessoas que falam, vai fazer capoeira, capoeira não tá dando, não te dá, não vai te dar nada e tal. Mas graças a Deus eu, tipo, é, tive minha família, meus pais, o meu pai um pouco mais rígido assim, mas minha mãe sempre foi mais presente, assim, tipo, me levava no início, me levava para ir treinar, me incentivava a fazer as coisas e tal. Então eu massa. tive o apoio mais da minha mãe, assim, mas meu pai também nunca foi de tipo, proibir Sim, ou contra eu fazer, entendeu? Mas nunca foi de estar presente. Minha sim, mãe sim. sempre foi mais presente, assim, de estar acompanhando, de estar indo para os eventos. Então eu tive um apoio legal, tipo, da minha família, até porque não foi só eu que fiz capoeira. Eu iniciei na capoeira, mas meus irmãos também. E meus irmãos, eu sou mais novo, né? De, de, De idade. de 8 irmãos, eu sou o mais novo, mas meus irmãos, os homens, eles fizeram também capoeira, 4 homens. E depois eles pararam e eu fui o único que continuei. Continuei na capoeira, assim como elástico. Tipo, a capoeira foi quem me abriu os olhares para educação física e tal. Não foi um professor, não foi aula na escola, na capoeira. Essa ideia de conhecer um pouco mais o corpo, de estar cursando algo que fosse ligado ao Sim. esporte. Sempre gostei de esporte, não só capoeira, mas gosto de futebol, gosto de handebol, vôlei. Todos os esportes, assim, no geral, os esportes, ele me fascinam. Então, eu fui para essa onda, assim, pô, vou cursar o quê? Quando eu terminei o colegial, eu falei, vou cursar o quê e tal. E fui pra educação física também. A capoeira me, pô, vou lá, vou cursar educação física, conhecer um pouco mais do corpo, saber mais, entendeu? Então isso a capoeira foi muito importante nesse sentido pra mim. Você teve contato com mestres da capoeira no período acadêmico também? Tive sim, o próprio mestre Zambi, ele foi meu professor da disciplina capoeira e dança, foi meu professor de primeiros socorros. O mestre Xarel Hélio Campos, que é um dos gigantes aí da área da educação física, e na capoeira também foi aluno do mestre Bimba, mestre Xarel. Tive, teve algumas pessoas, teve mais pessoas ligadas à capoeira que eu não recordo, mas esses dois que marcaram assim, tive mais contato. Muita vivência. Tanto o mestre Zambi quanto o mestre Xarel. O mestre Xarel até foi meu orientador no TCC. São pessoas que eu tenho bastante carinho assim por eles. Deixar meu abraço aí pro mestre Xarel, o mestre Zambi. Massa, massa, Valeu massa. mesmo. Em relação ao trabalho de capoeira tubarão, quanto tempo dando aula e como você vê esse processo da aula de capoeira na sua vida, né? Você para a capoeira e a capoeira para você, quanto professor e alunos, né? Eu sempre, tipo, eu comecei a fazer capoeira lá na sede do bairro. Posteriormente a gente foi para uma ONG, um espaço de uma ONG que é onde a gente mantém o trabalho até hoje, lá no MUS Brasil. E sempre que o professor, desde novo, desde aluno também, o professor às vezes, o professor dublê, né, o mestre dublê, ele dava aula, aí por algum motivo ele não podia, aí ele sempre Yeah. recorria à galera mais velha, e, tipo, eu era um dos mais velhos, mesmo com a graduação de aluno ainda, mas era um dos mais velhos, então ele falava, putz, dá essa aula pra mim hoje e tal, já tinha eu já fui tendo esse contato com ministrar aula, né, de como dar Sim. aula, já pegando os macetes e tal, pegando tendo essa questão de criar uma metodologia, de criar um método, como minha aula vai ser assim e tal, pegava o que o professor fazia e tentava colocar coisas minhas também e tal. Aí depois quando eu fui para a faculdade, que eu já fui pegando, já tinha experiência com aula, já comecei a trabalhar, já comecei a dar aula em escola. Antes da faculdade já comecei a ter trabalho trabalhar em creche, trabalhar em escola com a capoeira. E a faculdade foi me aprimorando também a ter outros conhecimentos, tipo, como trabalhar com criança, melhorar minha visão. Eu tinha uma visão antes da faculdade, depois da faculdade eu tive outra visão, tipo, nas aulas com criança, a aula com adulto, sabe? São coisas totalmente diferentes. É a mesma capoeira, mas é algo diferente. A aula é totalmente A diferente, metodologia a é diferente. metodologia é outra. Então, foi dessa forma eu comecei a ir dar aula. Depois o mestre foi morar fora há pouco tempo e onde eu assumi a turma de adultos lá e tal.
E já tem um tempinho já, é algo que eu gosto, eu me sinto legal dando aula de capoeira, me sinto bem. É uma parada que eu sempre gostei, assim. Show, velho. Bacana, bacana. Muito bom. E a gente tem Fofão aí também, né? Pra contar um pouco da história dele de capoeira. Fala um pouco pra gente, Fofão. Como foi a sua trajetória de início na capoeira? O que te motivou a começar a capoeira? Como foi esse processo pra você ao longo de todos esses anos nessa arte? Boa noite, pessoal. Assim, eu era um menino muito retardinho, muito, de tacar fogo dentro de casa. Traquino, né? Muito. Traquino. E aí eu tinha um amigo, infelizmente foi para um mundo ruim, né? E aí, passeando ali no passeio público, vi uma roda de capoeira e aquilo ali me deixou muito apaixonado. Eu falei, poxa, Isso quantos eu anos? tinha na faixa de 8, 9 anos, isso em 97. E aí, quando eu olhei aquilo ali, eu apaixonei e falei, não, tenho que treinar. E aí foi aonde eu comecei a capoeira. Em 97, no passeio público com o mestre Raimundo Quilombolas. Um abraço, mestre Raimundo. Grande mexe. Foi aonde eu comecei. Tive os empecilhos, né? Diferente de vocês, eu não tive tanto apoio por questão de meu pai ser militar na época e ele tinha uma visão meio deturpada sobre a capoeira, mas minha mãe olhava assim, falava, tinha aquele negócio antigamente, né? Quando o pai proibia, a mãe chegava, passava a mão na cabeça e falava, não, vá, meu filho. Então, ela deixava porque a capoeira me ajudou bastante em questão de respeito aos mais velhos, na questão de saber ouvir, não só tá ali batendo de testa, aquele menino. Então, me ajudou muito, e principalmente no crescimento hoje, né? Bacana. E o Fofão vem de onde, o apelido? Era garotinho com os bochechão, né? Ainda tem um pouquinho, né? E aí o mestre Raimundo pegou e colocou que antigamente tinha muito essa questão de apelido. E aí ficou lá. Era Fofão, né? Fofão da TV Colosso, né? Era o Fofão Grande, do o Fofão da TV Colosso. Isso. E nesse meio período, Fofão, você já parou de praticar capoeira? Você deu algum tempo? Foi sempre contínuo, assíduo? Parei sim. Eu tive uma lesão no joelho. E aí, quando eu tive essa lesão no joelho, realmente me deu uma desanimada. Porque quando a gente tem essa lesão, a gente já fica com receio de acontecer de novo. A recuperação é muito ruim. E aí, por ser criança ainda, você vê todos os seus amigos brincando e você dentro de casa sem poder fazer muita coisa. Então, pra mim, foi muito ruim. E aí eu dei uma paradinha, fiquei 6 anos parado nessa época. E aí quando eu voltei, não parei mais. Parava assim, tinha aquele negócio, aquele receio, né? Não conseguia treinar como eu treino hoje. Essa faixa aí já vai mais de 20 anos de capoeira, né? Já assim. Porque nesse meio tempo aí fui pra antiga escola também, que o professor Elástico fez parte, que é o Idalina. Mestre Macarrão, um grande abraço, mestre. Fiquei lá até 2020, mais ou menos, não é isso? 2020, acho que depois da pandemia. 2015 a 2020, mais ou menos, e aí foi quando eu vim pro mundo capoeira. Tô aí Hoje até Fofão hoje. é advogado, né? Sim. A capoeira teve alguma influência na sua vida que você falou assim, não, vou fazer direito? Ou foi mais porque seu pai era militar? Não, bastante. A capoeira me ajudou porque, assim, como eu falei, fui de ter muitos amigos. E aí, aquela fase, né, de, vamos beber, festa, essas coisas, bebidas, né? E aí, quando eu voltei pra capoeira, foi que veio colocar minha cabeça também no lugar e falar assim, poxa, o que eu posso ajudar? E por eu ter vindo de um projeto, eu tenho um sonho, tinha um sonho desde quando eu entrei na capoeira, que era justamente trabalhar com crianças de rua.
e poder ajudar naquilo ali, né? E o direito, querendo ou não, é uma área expansiva também. Ela não é só defender. Você pode procurar também estudar, ver onde é que você pode ajudar dentro da lei, né? Terceiro setor, né? Sim, Principalmente que hoje nós temos. principalmente. Que é uma coisa assim que eu vejo muito. O quão. Inclusive a gente conversa muito, né? Sobre o quão o direito ele pode contribuir com a capoeira. Um exemplo no terceiro setor, que é uma parte que hoje muitos capoeiristas ainda possuem dificuldades de conseguir subterfúgios através dos órgãos governamentais e muitas vezes pela falta de compreensão Sim, de como é que de repente você redige um projeto, qual órgão eu entrego, como é que eu faço. Né? Já pude presenciar casos de pessoas na capoeira que ela achava que era só ela escrever uma folha de papel, um projeto, chegar lá, entregar na prefeitura e a prefeitura ia liberar, ou o governo, enfim, ia liberar aquela verba ali. Como é que você enxerga, você quanto advogado, quanto capoeirista, como é que você enxerga essa parte do terceiro setor na capoeira? assim, a capoeira, na verdade, ela ajuda muito. Eu venho de uma área criminal e tem uma parte que eu estava estudando que fala justamente sobre isso, a criminalidade infantil. Porque, querendo ou não, a criminalidade já começa desde cedo. Então a capoeira ajuda isso também. E eu posso falar isso por questão de ter o amigo, como eu citei logo no início, que foi quem me levou para capoeira, e hoje ele é usuário. Então, assim, era um menino cheio de saúde, tinha tudo para ser um rapaz do bem, né? Não que seja do mal, mas infelizmente as drogas ela acaba levando a pessoa para outro caminho. Então, isso também foi uma ajuda para poder ver aquilo ali, o que eu posso ajudar dentro disso. Então, quando você olha sobre a questão da criminalidade, você já começa a estudar sobre aquilo, de como ajudar uma criança, de como ajudar até uma pessoa adulta também, né? Que está em situação vulnerável, mas Sim, em relação ao que o falou, a sua, a sua ligação com o direito, você é formado em bacharel em direito, de que forma essa ligação pode ajudar no sentido de garimpar recursos, no sentido do terceiro setor trabalhar para que os capoeiristas possam ir atrás de recursos para trabalhar com pessoas que vivem em área de vulnerabilidade, sim. crianças em situação de rua, pessoas que estão envolvidas na droga. De que forma a sua área jurídica pode agregar conhecimento? Ela pode ajudar na questão até dos projetos, né? Quando você entende um pouco sobre a questão do direito, você já procura saber mais, você já procura saber como ir para o meio jurídico para conseguir aqueles recursos de editais, né? Que tem muitos aí para poder justamente desses projetos e escrever justamente sobre eles. E é uma coisa até que às vezes as pessoas têm lá o edital, o governo ou alguma empresa privada, ela abre um edital, mas a pessoa não sabe como acessar, como captar como aquele iniciar, recurso, né? como fazer o projeto. E Fofão é um cara que é da área jurídica, ele é um cara que a ideia é, pessoas que não sabem, é buscar um profissional, gente. Como o Elástico estava falando, a pessoa não sabe escrever a carta para colocar lá para pedir o edital, a proposta do edital. Mas tem pessoas que são profissionais disso, são projetistas, são pessoas que trabalham especificamente com o terceiro setor. E a ideia é você que não sabe, você buscar um profissional da área. Até porque para você iniciar a questão do edital, você tem que escrever um projeto. Então, se você não fizer um projeto do que realmente você quer, você não consegue. É difícil, não é fácil, mas se a gente batalhar aos pouquinhos, a gente consegue.
Verdade. Uma coisa que Tubarão falou até que me chamou a atenção aqui agora foi essa questão de a especialidade na capoeira, né? Sim, E hoje, se a gente for trazer aqui uma alusão com a medicina, né? Você chega ali, tem o médico especialista de mão. Eu mesmo que já me acidentei, tive que fazer uma cirurgia no sim, dedo. Foi um médico exclusivo só para poder cuidar da minha mão. Tem um médico ali só para joelho, tem um médico só para ombro. E eu vejo que a capoeira também tem isso. sim, Tem o cara que ele é especialista em fabricar instrumentos. Tem o cara que é especialista na capoeira Angola. Tem o cara que é especialista na benguela. Tem o cara que é especialista em alta performance. Tem o cara que é especialista no terceiro setor. E é exatamente isso. Quando você. A gente tava falando de terceiro setor agora, quando você tem um projeto que você vai envolver capoeira, é muito mais fácil você contratar ou chamar um projetista que é da capoeira para fazer o seu projeto, porque é uma pessoa que entende. Então essa é a ideia, tipo, fazer com que os capoeiristas de várias áreas e um complete o outro, né? Tem um capoeira que é especialista em educação infantil. Então, se você está precisando melhorar sua didática de aula com crianças, é aquele cara ali que vai poder te ajudar. Tem um capoeirista que é especialista em performance e alto rendimento, você vai procurar aquele cara. Então, é isso onde é o ponto que Elástico quis falar, né? Que a especificidade, Exatamente. cada cara em sua área, né? E como a gente falou no início, né? A capoeira, o bom da capoeira é que tem todas as áreas. Tem médico capoeirista, tem N juízes, Dentista, mestre polícias. tatuante. Então é muito bom a questão da capoeira, que antigamente ainda existe um pouquinho dessa questão do preconceito, né? Mas se for olhar, capoeira hoje é algo que você olha assim, ela te ajuda em vários setores. Não é um só, ela te ajuda em vários setores, né? E o legal é que as pessoas estão tendo esse tipo de compreensão, né? Eu trabalho hoje em uma mega empresa, né? Uma multinacional, a segunda maior rede de academia do mundo, primeira maior da América Latina, e eles fazem muitas entrevistas com os colaboradores, uma a cada mês. E desde a minha líder regional ao meu líder de unidade, eles sabem como eu sou para capoeira. Foi tanto que o meu líder ele falou assim: Igor, já sei que eu não posso mexer isso aqui, senão sua produtividade aqui desanda. Eu fiz desanda. Desanda porque é a minha vida toda nessa parada. Depois de Deus, a capoeira disputa um lugar igualitariamente comigo, com a minha família. É a minha família. Eu não digo nem que é a minha segunda família, é a minha família também. Então, o quão ela colabora, o quão ela tem esse peso nas nossas vidas e o quão ela ajuda, né? Quando a gente para pra ouvir um pouco da história do Tubarão, da história do Fofão, da minha história, da história de outras pessoas. O Fofão tava falando sobre o amigo dele que tá no mundo da criminalidade. Sim. A gente reflete muito sobre os nossos trabalhos, né? Nós que ensinamos em comunidades carentes, eu sei que tem muitos de vocês que estão assistindo a gente agora que também ensinam em comunidades carentes e acaba passando às vezes por situações como eu já passei, de às vezes perder um aluno pro mundo da criminalidade, sim, né? E você vê que é uma pessoa que tem potencial para capoeira, que tem potencial para ir longe, que tem potencial para crescer. E às vezes a gente se sente de mãos atadas, muitas vezes porque a gente não tem o quê? Um especialista da área. Um cara, como o Tubarão falou, né? Um projetista que vai pegar ali o seu projeto e vai falar, ó, esse projeto ele tem que ser escrito assim. Quem vai liberar o recurso é essa pessoa, você tem que vir aqui, ou seja, direcionar os caminhos para que através desses recursos a gente possa dar um suporte melhor para essas crianças. Sim. Né? Há um tempo atrás eu estava trabalhando como coordenador geral de esportes lá na cidade de Camaçari e foi uma das coisas que eu mais briguei, né? Brigar no bom sentido, tá, gente? Mas assim, foi uma das coisas que eu mais bati, fui mais enfático com o meu contratante na época, eu não vou aceitar qualquer coisa pra capoeira. Ele na época queria fazer as coisas assim meio, sabe, de qualquer jeito, né? Comprou o fardamento de adulto para criança, não tinha instrumento, não tinha aquela coisa, e eu falei assim, olha, pra mim não dá pra trabalhar desse jeito. Não dá pra trabalhar desse jeito porque se eu vejo que existe esses recursos para que a gente possa dar o melhor, possa dar um uniforme digno para essas crianças, possa dar instrumento digno, ferramentas dignas de trabalho para os professores, não tem o porquê eu
aceitar menos do que isso. Então hoje o que eu vejo que nós temos que fazer é continuar nesse processo aqui hoje, como nós estamos, né, no Podginga, trazer pessoas que realmente, que é o nosso desejo. A gente tem o Jailson, né, que é um cara que é especialista do terceiro setor, para que ele possa falar aqui, né, nos próximos episódios, como é que a pessoa entra. Como é que a pessoa tá ali? Tem o Fofão, que é advogado, que tá ali também falando, essa lei encaixa nisso, isso aqui Sim. cabe. Então, esses pontos que a gente tá dialogando hoje são os pontos que futuramente vão ajudar muitos capoeiristas. Eu vejo esse projeto do Podginga desse jeito, sabe? Ver que você que é capoeirista, você que tem alguma especialização na área, independente dela qual seja, e que contribui com a capoeira, nós iremos querer ver vocês aqui nessa mesa, dialogando com a gente e contribuindo para nossa arte. E hoje deu para mostrar um pouquinho do que vai ser o Podginga, né? Com isso, mostra um pouco da nossa intenção, principalmente para outros grupos que quiserem divulgar a questão do evento. A gente vai abrir vai ter esse tempo também, né? Para a gente abrir e falar importante. Do evento, quem tiver interesse também. Dos eventos, né? Sim. Enfim. Não só em eventos, né? A galera também que queira que sua marca esteja aqui, que queira contribuir com a gente, ajudar, queiram patrocinar, a gente vai abrir os nossos canais de comunicações, podem entrar em contato para seja qualquer tipo de empresa que queiram contribuir com a gente está de portas abertas. Os capoeiristas também, né, Sim. que porventura queiram ali de repente trazer o seu evento, a sua programação ali tanto do batizado da capoeira, quanto de campeonatos ou de qualquer evento extra. Entre em contato com a nossa equipe, fala com a nossa equipe, procura saber todas as informações que nós teremos total satisfação em poder trazer o evento de vocês para cá e divulgar para toda a comunidade da capoeira, que a nossa ideia é realmente, como a gente vem falando, é divulgar a capoeira para todos os cantos do mundo e tudo que acontece nela, tá, gente? Então, o Podginga tá aí para isso, né? Com vontade. Com certeza. Então, a gente fica feliz por ter iniciado esse projeto que não foi de agora, né? Não foi da noite pro dia. Houve muitos perrengues para chegar até aqui, né? Sim. E a gente agradece a todo mundo, né? O que pode também o pessoal ajudar, né? Compartilhar bastante aí, curtir bastante. E vamos ter muitos entrevistados aí de nome, né? Não só capoeiristas, mas de outras áreas. Essa é um pouco da ideia da gente. Espero que a galera curta, espero que a galera abrace nossas ideias aqui de trazer. A ideia é agregar conhecimento, é agregar valores. Espero que vocês curtam, possam aproveitar bastante. De antemão, como o Fofão falou, já podem dar sua contribuição curtindo o nosso vídeo, deixando seu comentário lá. Podem, se a gente falou alguma coisa que não agradou também, pode deixar seu questionamento. É de fundamental importância, até para a gente ter esse feedback. E essa é a ideia, vadiar com as ideias mesmo, para que a gente traga melhores, para que a gente que melhore a nossa capoeira, melhore a nossa arte. Sim. Valeu mesmo. E uma coisa também que nós estávamos conversando até mais cedo é a dinâmica com a qual nós queremos trazer as pessoas para cá e para que vocês possam interagir também com elas, não é? Então, provavelmente os domingos ou sábados, a gente está definindo ainda o dia, nós iremos abrir uma caixinha de perguntas, tá? Lá no Instagram do Podginga, né? Provavelmente eu no meu, Tubarão no dele, Fofão no dele também, para que vocês possam já tirar as dúvidas de vocês, né? Com o nosso próximo entrevistado da terça-feira. Os nossos programas irão estar sempre sendo gravados às terças, então antes disso nós já iremos selecionar as principais perguntas que irão acontecer ali, para que você, de repente, tire sua dúvida também com aquele entrevistado. Então, na próxima terça-feira, nós já teremos um convidado super especial aqui. Inclusive, eu já recomendo para vocês que não percam, ative o sininho, deixa aí guardadinho, tá? Para que na próxima terça vocês saibam quem é, corre lá nas nossas redes, já segue, que é para vocês acompanharem, ver quem vai ser o nosso convidado e tirar essas dúvidas também, tá? Como eles falaram, os agradecimentos para os nossos patrocinadores, que sem eles nós não estaríamos realizando esse nosso projeto aqui, tá? Que está acontecendo hoje e que com certeza é a porta de entrada para
vários e vários e vários episódios que vão acontecer do Podinga. Tá bom, gente? Então, por aqui, nós encerramos, né, a nossa primeira transmissão, o nosso primeiro episódio do Podinga. Espero que vocês possam acompanhar, curtir, compartilhar e comentar. E na próxima semana eu espero todos vocês aqui colados junto com a gente. A gente vai adiar com as ideias. Vadiando com as ideias. Vamos todos vadiar com as ideias, não, galera? Valeu, galera. Valeu, Um gente. abraço. Tchau, tchau.